Olá, tudo bem? Professor Vini aqui falando, Revolução Industrial 2, ok? Essa aula ela também pode ser encontrada como as ideias políticas e econômicas do século XIX, ok? É um sinônimo aí que a gente pode usar também para esse conteúdo. Veja bem o que nós vamos falar. É uma aula extremamente densa, é uma aula extremamente complexa. O que eu estou fazendo aqui para ti é um resumo disso tudo, certo? Senão a gente podia gravar aí uma aula de cada um desses assuntos. Se tiver tempo e tal, eu faço para ti. Mas não vamos se precipitar. Vamos tentar aqui compreender essas ideias. Perceba. Primeiro, liberalismo. Depois, socialismo utópico. Depois, anarquismo. Depois, socialismo científico. Por último, a doutrina social da Igreja Católica. Então, aqui onde é que está o caroço do angu? O caroço do angu está liberalismo e socialismo. Ou se tu preferir, comunismo. Depois eu vou te explicar de onde vem o termo. Então aqui nós temos essa polarização que começou onde? Lá no século XIX, vai passar o século XX e até hoje, século XXI, o pessoal ainda se debate por conta dessas ideias. Então vamos começar falando sobre o liberalismo. Aqui, antes de eu explicar para ti a parte mais importante, perceba uma coisa. Existe uma diferença entre liberalismo político e liberalismo econômico, ok? Qual é essa distinção? Quando a gente usa o termo liberalismo com a conotação política, nós estamos falando de liberdade de opinião, então a ideia de você poder expressar a tua liberdade, aliás, poder expressar a tua opinião é um sinônimo de liberdade. Partidos, aqui a ideia do pluripartidarismo, a ideia de que isso era salutar para a sociedade capitalista que estava nascendo. Uma divergência de ideias seria capaz de produzir uma ideia convergente, ok? E depois, sufrágio. Sufrágio é a ideia da votação, a ideia das eleições, a ideia da democracia. Aqui, os liberais já defendiam um sufrágio. No primeiro momento, sufrágio universal masculino. Depois, já quando a gente vai chegar no final do século XIX, início do século XX, nós já vamos ter uns liberais defendendo também o voto feminino. Ok? E claro, daí vão surgir também as mulheres e o movimento das sufragistas. Muito bem. Mas o principal aspecto aqui dessa aula é tu aprender um pouco sobre o liberalismo econômico. Então, vamos a algumas informações. Primeira informação importante, o principal nome do liberalismo econômico é um cara chamado de Adam Smith. O Adam Smith é um indivíduo que vai escrever uma obra que ela é traduzida para o português como A Riqueza das Nações. Vamos anotar isso aqui em algum lugar aí. A Riqueza das Nações. Segundo esse texto dele, ele vai defender uma tese que é a tese da mão invisível. Mão invisível. Para ele, não era necessário nenhum tipo de intervenção do Estado na economia, porque ele defendia basicamente a liberdade do mercado, a ideia da lei da oferta e da procura. Então, para ele, não havia nenhuma necessidade do Estado controlar a economia. Por isso, a ideia da liberdade econômica, do liberalismo econômico, né? É comum as pessoas hoje, no século XXI, dizer, eu sou liberal, mas é importante te dizer que esse liberalismo aqui, ele surge aqui no finalzinho do século XVIII, prospera no século XIX, mas em 1929 ele é praticamente derrotado.
quando ocorre a crise de 1929. Hoje, aqueles que são defensores de pontos de vista que convergem para essa ideia são chamados de neoliberais, os novos liberais. Mas essa tese, então, aqui, a tese do Adam Smith, não é só dele, a gente tem outros economistas, David Ricardo, Jean-Baptiste Dessay, são nomes importantes aqui que ajudam a defesa dessa tese do Adam Smith da liberdade econômica, certo? Esse liberalismo aqui é óbvio, né? Eu não preciso te dizer, mas eu vou te dizer para te ajudar, né? Isso aqui é uma tese que vai casar, obviamente, com os interesses da burguesia. É a classe que está chegando ao poder com a Revolução Gloriosa, chegando ao poder com a independência dos Estados Unidos, chegando ao poder com a Revolução Francesa. Então, essa ideia econômica aqui, sobre os princípios que deveriam nortear a economia, vai de uma vez por todas sepultar o mercantilismo e dar origem, então, ao capitalismo liberal desse período da história aqui, que é o período que, né, nós estamos estudando. Qual é o período que nós estamos estudando? É a Revolução Industrial. Então eles, né, se casam o liberalismo com o princípio lá da produção em larga escala, do Estado não intervir nos negócios da burguesia. Enfim, a Revolução Industrial e o liberalismo nasceram um para o outro. Muito bem. Mas aí tu vai perceber o seguinte, que com a Revolução Industrial, com o surgimento das grandes fábricas, grandes corporações, das grandes máquinas e tudo mais, nós vamos começar a ter um mundo polarizado, ou bipolarizado, se tu preferir. De um lado, os burgueses, os donos das fábricas, que agora, né, aos poucos estão substituindo uma antiga classe ou um antigo regime, o rei, o clero, a nobreza, cada vez eles vão deixar de ser importantes. E quem está no poder são os burgueses. Porém, do outro lado, na outra ponta, se antes estavam os camponeses, né? Porque nós tínhamos um regime de produção agrícola, feudal, eram os camponeses que estavam lá. Agora, quem é que vai estar do outro lado da burguesia? Contrário à burguesia, são os operários, ok? E os operários, então, eles vão começar a se organizar. Operários. Então, o que tu vai perceber nessa aula, né? Tu vai perceber que nós vamos começar a ter aqui um confronto de ideias e de posicionamentos entre os burgueses, que aqui vão estar sintetizados por essa ideia do liberalismo aqui, do livre mercado, né, do capitalismo em si, contra os operários, que são aqueles trabalhadores das fábricas. Vale te lembrar, né, que no vídeo anterior, ou seja, no vídeo da Revolução Industrial 1, a gente falou sobre o ludismo e o cartismo. Foram os dois primeiros movimentos que envolveram os trabalhadores. Mas eles são movimentos que têm muita prática e pouca teoria, né? O ludismo quebra a máquina, o cartismo funda os primeiros sindicatos e lança a Carta do Povo, que é recusada pelo parlamento inglês. Mas aqui já percebam uma diferença. Nós já passamos a ter um pensamento operário que começa a ganhar forma. O primeiro movimento que eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho é o chamado socialismo utópico, tá? Esse socialismo utópico aqui, ele tem uma influência numa obra chamada Utopos, ou Utopia, de Thomas Moros. Thomas Moros é um indivíduo que fez parte da corte de Henrique VIII, século XVI. Lá ele imaginou uma terra que não existia,
uma terra completamente imaginária, vamos dizer assim, uma terra do nunca, ok? Agora, aquele escrito do Thomas More vai influenciar Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, para que eles criassem uma sociedade que também era imaginária, mas agora associada com a Revolução Industrial, tentando resolver os dilemas entre os burgueses e os operários. Então eles vão propor uma sociedade em que não houvesse essa disputa, nem a exploração feita em relação aos operários. Mas eles vão concluir os seus pensamentos com a mesma ideia que o Thomas More teve, que isso era uma utopia, era algo impossível de ser realizado, mas que era importante de ser feito, porque ia ser um ponto a ser, visualizado, um ponto a ser atingido, um objetivo ao longe, que era onde os operários, as classes oprimidas na Revolução Industrial deveriam imaginar chegar algum dia, mesmo que eles soubessem que talvez nunca fossem chegar. Então esse, basicamente, é o pensamento dos socialistas utópicos, ok? Anarquismo. Olha só, anarquismo vai ter alguns nomes, como por exemplo, Proudhon, Bakunin, Kropotkin. São nomes associados a várias fases do anarquismo. Mas aqui a gente vai tentar sintetizar um pouco a ideia para ti. O que significa anarquismo? Vamos por partes. O AN aqui é uma negação, certo? É um não. Então, não. E a arquia significa poder. Então, é não poder ou não governo, sem governo. Olha o que diziam os anarquistas. Proudhon vai dizer uma frase que ficou marcada, entrou para a história. A propriedade privada é um roubo. Esta é a frase mais famosa associada ao anarquismo. Mas, ao contrário do que o senso comum nos diz, eu sempre cito esse exemplo, lá na minha casa minha mãe dizia: meu filho, esse teu quarto está uma anarquia. Porque eu nunca fui um grande exemplo de organização, assim, eu sempre me encontrei, mas dentro do meu jeito, e não do jeito que minha mãe queria. Então, ela dizia que aquele quarto era uma anarquia, com uma conotação de bagunça, certo? Aqui não é essa a perspectiva. Aqui os anarquistas estão defendendo que era melhor uma sociedade sem governo do que uma sociedade com governo. Então eles imaginavam uma autorregulação entre as pessoas, entre os povos, entre a sociedade, que não havia necessidade nenhuma de ter um agente superior, um governo. Por quê? Simples, meus queridos. Porque os anarquistas identificavam facilmente, eles tinham razão, que o governo era um governo dos burgueses, para os burgueses. E pouco havia no governo para os operários. Então, por isso que eles defendiam a tese de que era melhor não ter um governo do que ter um governo burguês. Por isso também essa ideia da propriedade privada é um roubo. Porque em tese eles defendiam que qualquer terra deveria ser um bem coletivo, qualquer propriedade não deveria existir, a propriedade privada é meu, mas sim é do todo, é uma coisa que deve ser usufruída por todos e que alguns ao longo da história foram acumulando riqueza em detrimento da exploração de outros. Enfim, pensamento anarquista. Mas aí, meus queridos,
nós vamos chegar ao socialismo científico. O socialismo científico, se tu quiser já, né, se isso te facilitar a vida, tu já pode chamar ele de comunismo, tá? Se para ti ficar mais fácil. Então, se a gente tem aqui de um lado o liberalismo, que está associado ao capitalismo, aqui o socialismo científico está associado com o comunismo. Então, os principais nomes aqui vão ser dois filósofos, Karl Marx e Friedrich Engels, ok? Os dois vão escrever uma obra que é o marco inicial do socialismo científico. A obra deles é de 1848 e chama-se O Manifesto do Partido Comunista. Só um enredo para ti aqui. Marx e Engels viviam nesse momento em Londres. A cidade que talvez mais efervesceu essas ideias não foi Londres, foi Paris. Mas os dois acabaram indo para Londres. O Engels já morava em Londres, ele é filho de um empresário, diga-se de passagem, do dono de uma grande fábrica. Mas o Marx vai ser perseguido na França, assim como, por exemplo, o Proudhon vai ser perseguido na França. As ideias não eram aceitas no século XIX. Então, Marx e Engels em Londres já fazem parte de uma associação, de um partido, de um grupo que tenta se organizar para liderar os trabalhadores do mundo. E aí, em 1848, que também é o ano da Primavera dos Povos, assunto por uma outra aula, diga-se de passagem muito interessante, este ano aqui é um ano de muita efervescência política na Europa. Estão ocorrendo várias revoluções burguesas. Também aqui a gente já percebe um sentimento nacionalista surgindo na Europa, que depois lá no século XX vai dar origem ao nazifascismo. Então 1848 também é onde nasce o comunismo, porque aí desse grupo, desse partido londrino, que Marx e Engels convencem as principais lideranças operárias a fazer um manifesto. Eles elaboram lá o Manifesto do Partido Comunista. Aqui o partido ganha esse nome de Partido Comunista pela primeira vez. Então, o Manifesto Comunista vai deixar uma herança para a história dos trabalhadores. Qual é a herança? É a frase final do livro. Proletários do mundo, univos, né? Unam-se. Esta é a mensagem básica desse livro. Ele vai analisar vários contextos de várias nações europeias durante esse período, até que ele termina a obra com a sua máxima mensagem: proletários do mundo, univos, unam-se, só desta maneira serão capazes de combater o liberalismo, a burguesia, o poder do Estado burguês, né? Lembrem-se das péssimas condições de vida da maior parte da população, né? Submetidos a 16 horas de trabalho diário. Nós não temos ainda a criação das leis trabalhistas. As mulheres que engravidavam, elas eram demitidas, né? Porque elas iam diminuir a produção na medida que o bebê ia crescer. Não tinha nenhuma segurança social, previdência social, aposentadoria, nada disso. Então, a classe operária aqui vai se unir. Isto no Manifesto Comunista. Mas aí vai vir a obra mais elaborada do filósofo alemão Karl Marx. Essa obra mais elaborada vai receber o nome de O Capital. Esta é uma obra de vários volumes. O Manifesto do Partido Comunista é um livrinho pequeno. E diga-se de passagem, um dos mais vendidos, ou pelo menos publicados na história. De que jeito? Lembrem que os partidos, aliás, que os países comunistas,
eles vão imprimir o manifesto comunista e vão distribuir para a população, né? Então lembra aí que a China é um país muito populoso, por isso dá esse título aí de um dos livros mais publicados na história. Muito bem. Mas olha só, o Capital já não dá para publicar para todo mundo, que é uma obra muito densa e provavelmente custaria muito também para isso. No Capital é que o Marx vai defender vários conceitos, vai elaborar vários conceitos que são muito importantes e que por vezes são cobrados lá na hora da prova. Que conceitos são esses? Olha só. O primeiro, modos de produção. É porque nessa densa obra aqui, o Capital, o Marx vai fazer um estudo de todas as sociedades humanas e vai criar um livro que é uma espécie de a história da economia das sociedades mundiais ao longo do tempo. Então, história da economia. E aí ele vai dividir a história não mais por eventos políticos, mas sim por modos de produção. Então nós vamos ter lá o modo de produção primitivo, depois o modo de produção asiático, depois o modo de produção escravista, depois o modo de produção feudal, depois o modo de produção mercantil, até que ele vai chegar ao modo de produção capitalista. Exatamente. O termo capitalismo, inclusive, vai ganhar uma repercussão mundial muito maior depois das críticas do Marx. Então, capitalismo, muito bem. Mas daí, onde é que está a contribuição do Marx, né? Que alguns vão mostrar uma contribuição perversa? É que ele vai além desse modo de produção, ou seja, o mundo estava aqui, Revolução Industrial e Capitalismo, mas ele vai propor dois outros modos de produção. O socialismo, que seria um período de transição, e o comunismo. Então, o socialismo é a transição entre o capitalismo e o comunismo. E o comunismo é uma sociedade sem Estado e sem luta de classes. Olha aí. Luta de classe é outro conceito muito trabalhado na obra do Marx, porque ele vai expor que ao longo da história nós vamos ter sempre uma disputa entre os que têm e os que não têm. Se a gente for, por exemplo, lá para Roma antiga, os patrícios são os que têm, os plebeus são os que não têm. Idade Média, o senhor feudal que tem, o servo é o que não tem. E no caso aqui da Revolução Industrial, burguês é o que tem, operário, ou como ele vai começar a chamar, proletário, é o que não tem. Então, luta de classes é um desses conceitos e que no comunismo não teria. Viveríamos uma sociedade planificada, uma economia também planificada. Mais-valia é um termo aqui associado com a ideia da exploração do trabalhador, porque ele está sendo explorado em relação ao valor final de um determinado produto. Então é um conceito complexo, mas que dá uma conotação aqui para a ideia do lucro do burguês obtido através da exploração do trabalhador. Por fim, eu separei aqui mais um conceito para a gente trabalhar nessa nossa ideia de resumir, sintetizar um pouco desses pensamentos. A ditadura do proletariado, né? Então, como que se chegaria ao comunismo? Como que se avançaria do capitalismo liberal para o comunismo? Através de uma revolução. E essa revolução iria implementar a ditadura do proletariado, ou seja, um governo autoritário dos operários. Queriam confiscar todos os meios de produção, todas as fábricas iam ser coletiva, a propriedade da terra ia ser coletiva, a reforma agrária. Então, ditadura do proletariado é o que nós vamos ter depois na União Soviética, o que nós vamos ter na China, o que de certa forma foi implementado em Cuba, certo? Nas experiências comunistas. Por fim, aqui vamos sintetizar mais uma coisa importante para ti, que também é tema de provas e de questões sobre o socialismo, que são as chamadas internacionais comunistas. A primeira internacional comunista, então, vai lá do século XIX,
1864 a 1876. Nessa aqui, o Marx e o Engels chegam a participar dela. Tá? Nós vamos ter grandes debates nessa internacional comunista dos comunistas com os anarquistas. E é aqui que boa parte dos anarquistas, inclusive, rompem com eles e se unem ao movimento anarquista. Principal ideia da Internacional Comunista: organizar greves, manifestações contra o regime capitalista. E aqui temos um fato para a gente anotar, que é a chamada Comuna de Paris, que é um movimento que vai ocorrer em 1871 na França, nas ruas de Paris, quando nós vamos ter a primeira experiência comunista da história, quando os franceses, uma parte deles, obviamente, tomam as ruas de Paris, depois de uma derrota na Guerra Franco-Prussiana, do Napoleão III, há uma divisão de poder. Os liberais que ficam em Versalhes e os comunistas que tomam Paris, fazem barricadas e criam ali uma experiência de algumas semanas de governo comunista. São derrotados, mas é uma vitória, é considerado uma vitória para os defensores do comunismo, porque é o primeiro movimento comunista da história. A segunda Internacional Comunista já é um congresso sediado principalmente em Paris, onde essas ideias então vão cada vez se difundir mais. Ou seja, aqui nós temos a criação de uma ideologia comunista. As teses são aprimoradas, as teses do Marx são aprimoradas, o Marx já não está mais, ele já havia falecido, o Engels também. Então a gente já começa aqui a ter uma ideologia com os chamados marxistas, que são os seguidores do Marx. E aí ela é interrompida por causa da Primeira Guerra Mundial. Eles inclusive denunciam o que a gente chama de capitalismo financeiro, imperialismo, neocolonialismo. E aí isso acaba resultando na Primeira Guerra Mundial. E é na Primeira Guerra Mundial, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, em 1917, que nasce a primeira grande experiência comunista, que é quando se forma então a chamada Terceira Internacional Comunista. Essa Terceira Internacional Comunista basicamente é o modelo soviético, o modelo da União Soviética, porque agora nós temos em 1917 uma nação, uma enorme nação, que vai fazer uma revolução pautada no socialismo científico, pautada nas ideias marxistas, no princípio do materialismo histórico. E aí, a Terceira Internacional Comunista, então, ela vai estar associada com a experiência soviética de dois personagens, do Lenin e do Stalin, certo? Há ainda uma quarta Internacional Comunista, que é uma tentativa do Trotsky. Vale lembrar que Stalin e Trotsky rompem. O Trotsky é perseguido, inclusive, pelo Stalin, mas ele tenta implementar. Ele está vivendo no exílio no México, onde, inclusive, ele vai ser assassinado por integrantes de uma polícia secreta organizada aí pelo Stalin, com agentes internacionais. Há uma colaboração, se não me engano, um agente espanhol que acaba assassinando o Trotsky. Então o Trotsky chegou a propor a Quarta Internacional Comunista. Beleza? Fechamos o socialismo científico, agora vamos para o finalzinho da aula. Doutrina social da Igreja Católica. Isso aqui também é chamado de o socialismo cristão. Socialismo cristão. O que foi o socialismo cristão? O socialismo cristão vem de uma encíclica, é um documento papal redigido pelo Papa Leão XIII, nome da encíclica Rerum Novarum. Qual é a proposta básica do Papa? Tu vai imaginar, o Papa, irmãos, tentando conciliar todo o processo que estava ocorrendo. E qual que era o processo? Era um enfrentamento entre burgueses e operários, uma luta constante entre eles. E aí isso gerava, obviamente, muitos problemas, muitas mortes, inclusive.
Qual é a intercessão que o Papa faz aqui? É para a conciliação, para que ambos, burgueses e operários, pudessem conviver pacificamente. Os burgueses vão elogiar a iniciativa, os operários, por sua vez, os comunistas, por sua vez, vão denunciar que isso era uma forma de assegurar o discurso liberal. Por quê? Porque, afinal de contas, se mantivesse essa paz entre burgueses e operários, a gente continuaria tendo os burgueses em cima e os operários embaixo. Mas, enfim, a doutrina social da Igreja Católica ela foi muito importante. Afinal de contas, a gente vai ter algumas intervenções aí sociais e políticas que vão acabar amenizando um pouco esse clima de guerra entre os capitalistas e os comunistas. Mas tu sabe que isso ao longo da história esfriou um pouco lá, mas isso vai retornar. Nós vamos ter aí um grande exemplo disso, que é a Guerra Fria, que é justamente esse mundo bipolar entre o capitalismo liderado pelos americanos e o comunismo liderado pela União Soviética. Mas isso seria tema aí para uma próxima aula. Espero que tu tenha gostado, espero que tu tenha entendido. É uma aula extremamente densa, complexa. Eu sugiro tu assistir ela 2, 3 vezes para te pegar as noções básicas e entender um pouco melhor disso, certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos teus comentários que eu te ajudo. Valeu, um grande abraço!